Bom dia, boa semana, que nós tenhamos uma semana abençoada. Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus que está no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 2 até o 6, que diz assim: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali fazia uma obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele fez outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como esse oleiro fez? Ó casa de Israel, diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amém. Até aqui. A ação de Deus na nossa vida, ela é absoluta. A gente acabou de ler sobre a casa do oleiro, sobre a palavra de Deus aqui para Jeremias. E não há mudanças moral em Deus. Deus, ele é perfeito, ele é absoluto, ele é presente, ele é onipotente, ele é onisciente. Mas em nós, sim, ele pode mudar. E ele pode mudar de dentro para fora, não só no externo. Assim como Deus, assim como o oleiro pode fazer um vaso novo que está rachado, que está quebrado, porque o vaso ele não consegue, a gente não consegue consertar quando ele quebra. A gente pode colar, pode colocar uma fita, pode fazer o que for. Aquela rachadura ela vai ficar ali. Mas Deus, na nossa vida, pode nos fazer novas criaturas perfeitamente. Pode nos fazer novas criaturas a partir da mão dele em nossa vida. Para isso a gente precisa se colocar diante do Senhor. Nós precisamos deixar que o Senhor nos molde, como um oleiro molda um vaso. Deus, ele nos quebra, ele quebra o nosso orgulho, ele quebra nossas crenças, ele quebra nossas convicções, ele muda nossos pensamentos, ele muda o nosso caráter, ele muda tudo em nossa vida. Ele tem esse poder de mudar, mas para que ele possa fazer, nós precisamos descer à casa do oleiro. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. Nós precisamos permitir que Ele quebre e faça de novo. Às vezes a gente quer mudanças, mas a gente não quer se entregar por inteiro para Deus. E Deus, ele só age completamente, plenamente, quando a gente está inteiro diante dele. Deus, ele nos faz vaso novo, como ele falou aqui, como está na palavra. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel, ela não volta vazia quando ela alcança nosso coração e a nossa vida. Mas a gente precisa se entregar por inteiro para que Deus seja o oleiro em nossa vida. Não tem como a gente pedir para Deus consertar uma parte do nosso vaso e o resto ainda não estar preparado. Não, Deus, ele vai quebrar por inteiro. E ele quebra mesmo. Ele nos faz novas criaturas de dentro para fora. Ele muda tudo em nossa vida. Mas para que ele possa fazer isso, a gente tem que deixar ele nos moldar. Se você está ouvindo essa palavra em alguma área da sua vida, ainda existe uma resistência, ainda existe um medo, ainda existe algo que você só quer deixar colado, reflita nessa palavra nessa manhã e deixa Deus alcançar o seu coração. Deixa Ele moldar um vaso novo, porque o vaso novo na mão do Senhor é perfeito. Deus, ele não faz nada pela metade. Deus, ele não cola. Deus, ele não ajusta ou conserta e faz mínimos reparos. Ele faz novo e ele quer fazer algo novo na minha e na sua vida.
Ele quer fazer um vaso novo, Ele quer fazer um vaso perfeito, um vaso em que Ele vai pegar na mão e vai dizer: essa é minha filha amada, que ela não foi reparada, ela foi feita nova, nova criatura, novos pensamentos, novos posicionamentos, novas ações. É isso que Deus tem para mim e para você. Então que essa palavra ela alcance o seu coração e que toda vez que você se colocar diante do Senhor e pedir algo para Ele, não peça reparo, peça para Ele fazer novo. E mesmo que Ele tenha que quebrar por inteiro, permita que Deus quebre, permita que Deus faça, porque muitas vezes a gente não entende o momento atual, né? Como a gente já falou aqui, mas o momento atual não define o nosso futuro. O momento atual muitas vezes a gente não vai entender, mas o Senhor, Ele vai fazer um vaso novo, perfeito, para aquilo que Ele tem para a sua vida. Então não peça reparos para Deus, deixa Ele ser o oleiro na sua vida, como a gente leu aqui. Guarde essa palavra no seu coração e permita Deus agir, porque Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Ele vai te entregar algo novo. Você vai ser nova criatura em Cristo Jesus. E assim você vai ver o agir de Deus a partir desse momento, na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu creio nisso, eu creio nessa palavra. Eu tenho vivido essa palavra. E quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor e fala: eis-me aqui, Deus, eis-me aqui, faça um vaso novo, Ele vai quebrar. Vai doer, você vai sofrer algumas vezes, mas toda mudança que vem de Deus para a nossa vida, ela é necessária. Tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente nos coloca diante dele com: eis-me aqui, Senhor, faça algo novo, faça um vaso novo, me faça como um vaso na mão do oleiro. Ele vai fazer. E nós vamos agradecer, porque todo o processo ele é necessário para que Deus possa entregar a bênção dele nas nossas mãos, para que Deus possa cumprir o propósito dele na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por essa semana que está começando, muito obrigada por essa palavra, Deus. Eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações a respeito de mudança, a respeito de algo novo. Eu creio, Senhor, no novo de Deus para as nossas vidas. O Senhor trouxe aqui, nessa manhã, Deus, o entendimento sobre um vaso que não pode, Senhor, nem deve ser reparado somente ou colado ou apenas consertado. Mas na mão do oleiro ele faz um vaso novo, ele faz um vaso perfeito, ele faz um vaso muitas vezes até maior, Pai. E nós cremos que é isso que o Senhor faz na nossa vida. Alcance o nosso coração nessa manhã, Deus. Que essa palavra ela venha, Senhor, permanecer em nossos corações, e todas as vezes, Pai, que nós quisermos apenas reparar, o Senhor venha nos lembrar que o Senhor é um Deus de obras completas, o Senhor é um Deus, Senhor, de perfeição, o Senhor é um Deus que muda de dentro para fora, o Senhor é um Deus que faz novo e de novo e de novo, que o Senhor venha trazer o novo de Deus para a nossa vida. Que o Senhor venha restituir, Senhor, tudo aquilo que está sendo necessário na vida de cada uma dessas pessoas que está me ouvindo. Que o Senhor venha restituir, Senhor, os sonhos, que o Senhor venha restituir, Pai, tudo aquilo que se perdeu, que o Senhor venha trazer à memória, Deus, a vontade, Deus, de te servir e de ser um vaso nas tuas mãos, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada uma dessas mulheres que está me ouvindo nessa manhã, alcança a vida delas, a família delas, Pai. Restitui os sentimentos, Senhor, que ela não venha, Senhor, desanimar e nem apenas querer, Senhor, reparos, mas que ela venha diante de Ti, se tornar uma nova mulher, se tornar um vaso nas Tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa
cumprir o propósito da vida dela, para que o Senhor possa entregar a bênção que ela está esperando, Senhor. Eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor é o mesmo, que o Senhor é onipresente, onipotente, o Senhor é o Deus da nossa vida e o Senhor tem andado lado a lado conosco. Por isso, Deus, venha fazer morada permanente em nossa vida, em nossos lares, em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, eu determino e profetizo uma semana abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana em que o Senhor venha fazer nova todas as coisas, Senhor, a começar por nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.